Amém? Ouça com atenção o que diz a palavra do Senhor. Vamos nos movimentar o mínimo possível, glória a Deus, para termos atenção voltados para essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus largares. Glória a Deus. Podemos sentar só esses dois versículos. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Diga assim comigo: tudo é uma questão de honra. Mais uma vez, tudo é uma questão de honra. Mais outra vez, tudo é uma questão de honra. Meus amados, eu já li este versículo, eu acho que para mais de 300 vezes, e a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais você lê, mais ela nos traz revelação poderosa, de forma atual, para o momento que vivemos e para o momento que precisamos. A Bíblia é algo assim poderoso e tremendo. Creia na Bíblia para ser salvo, obedeça a Bíblia para ser santo, experimente a Bíblia para ter poder, ame a Bíblia para morar no céu com Jesus. E olhando para esse texto sagrado, que eu já li muitas e muitas vezes, ele nos traz uma revelação especial nessa noite. E quando é falada essa palavra, eu fico conjecturando na minha cabeça quem é que está falando essa palavra. É uma palavra revelada por Deus através do Espírito Santo, por um autor, e esse autor é Salomão. E Salomão, ele não era um autor qualquer, como nenhum dos outros da Bíblia. Ele, um dos homens mais sábios da face da terra. Mas essa sabedoria ele adquiriu temendo ao Senhor. E quando ele falou esse versículo, ele falou como quem tem conhecimento do que está falando, porque ele era um rei, irmãos. E um rei, ele é acostumado com bajulação. Um rei é acostumado com entreposto comercial. Ele vai para outro país, ele leva presentes, ele recebe presentes. Até hoje, quando o nosso presidente vai para a Arábia, recebe presentes. Vai para outros países onde principalmente tem reinado, a gente recebe presentes. Então isso é uma cultura muito antiga da face da terra. E Salomão, ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de vinho os teus largares. Preste atenção aqui comigo. Ele organiza este versículo em duas partes. Diga assim comigo: propósito e a consequências. O propósito é a honra. Diga: o propósito é a honra. E a consequência é o transbordo das bênçãos de Deus. É o transbordo do celeiro, é o crescimento, é a prosperidade, é uma via aberta de prosperidade das bênçãos de Deus para a tua vida. Glória a Deus. E quando ele fala isso, honra
Aqui ele está trazendo uma palavra poderosa, dizendo que tudo é uma questão de honra. Por exemplo, é um costume dos brasileiros, quando alguém se faz aniversário, aí tem um bolo, não é verdade? Um bolo. E aí o aniversariante convida muitas pessoas para o seu aniversário, conforme a sua possibilidade. E todas aquelas pessoas que estão no aniversário daquele aniversariante, ele está no estado de honra, porque ele foi convidado. Só que tem uma pessoa, os mais novos eu não sei, mas era um costume antigo, norte a sul do país. E aí chega a hora de partir o bolo. E o convidado, que é o aniversariante, ele vai oferecer o primeiro pedaço para alguém. Ele vai destacar alguém no meio daquela multidão. Ele é o aniversariante. O bolo é do mesmo tamanho, o bolo tem o mesmo gosto. O primeiro pedaço, o pedaço do meio, o pedaço do fim, é a mesma coisa, faz tudo parte do bolo. Mas a questão ali é não o bolo. A questão é uma questão de honra. Diga, a questão é uma questão de honra. Aí ele pega aquele bolo e oferece. Ofereço este bolo à minha esposa. Ofereço este bolo à minha mãe. Ofereço este bolo para qualquer pessoa que ele deseja honrar. Então, quando Salomão ele fala isso, ele era rei, ele sabia as pessoas que lhe davam presente para puxar saco, que lhe davam presente por bajulação, como fazem os políticos. Mas ele sabia as pessoas que lhe honravam. E Salomão não foi escolhido por Deus à toa. Ele sabia o poder dessa palavra chamada honra. Tanto que quando ele herdou o reino do seu pai já sabia o seu coração. E que quando o profeta revelou que ele seria rei, disse: olha, Salomão, visto que tu não me pediste riqueza, tu não pediste a morte dos teus inimigos, tu não pediste armas poderosas para a guerra, tu só me pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É de Deus. O povo não era dele, o povo era de Deus. E visto que tu não pediste essas coisas, eu te darei sabedoria, honra, riqueza, glória, como consequência da tua honra a mim. Ele experimentou isso. E essa dimensão, irmãos, não é para qualquer crente. Essa dimensão é para quem está conectado direto na essência, no poder, na glória. Pessoas que queiram voar alto na presença de Deus, só entra nesse mistério, nessa frequência, quem quer experimentar esta glória que é a honra. E tudo em relação a Deus é uma questão de honra, sabia, irmãos? Porque Deus, Ele não se incomoda com a oferta em si, com o bolo em si. Ele quer a honra. A Bíblia diz: toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor dos exércitos. Os anjos no céu, querubins, serafins, arcanjos, todos estão continuamente na presença de Deus, dizendo: Santo, 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 Santo. Deus, aleluia. Nada que o homem possa fazer
oferecer, é capaz de comprar, de bajular, de mudar o propósito de Deus. A não ser uma coisa, a honra. Diga, a não ser uma coisa, a honra. A não ser uma coisa, a adoração. A não ser uma coisa, o coração contrito. A não ser uma coisa, uma verdadeira oração sincera, aleluia, contrita na presença de Deus. Isso move o coração de Deus. Quantos creem que é assim? Dê uma linda salva de palma ao Senhor, aleluia. A Bíblia diz: não rasgai-vos as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. E a honra a Deus, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. O papel, em primeiro lugar, das primícias é o nosso Deus. Primeiro lugar das primícias é o nosso Deus. Se você ler o Antigo Testamento todo, o que mais você vai ver é fala sobre primícia. Interessante que primícia era tão forte na cultura judaica, uma cultura fechada, um único só Deus, que tinha festa de semana, de meses, fazia parte da Constituição, fazia parte das leis, da lei física, da lei civil, da lei espiritual, da lei militar. Todas as leis eram sujeitas a essa lei poderosa espiritual, que é a lei das primícias. Que em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Primeira oferta do mundo. Deus deu uma revelação. Primeira oferta do mundo que houve. Primeiro, antes do dízimo, tudo, oferta de que Abraão deu para Melquisedeque. Primeiro processo de oferta. Caim e Abel. Uma família. E ali um era lavrador, cuidava das plantas. Outro era criador de ovelhas, de animais. E nessa oferta, sempre a gente fala muitas coisas sobre essa questão de oferta de Caim e de Abel. Mas só que nessa oferta tem um padrão poderoso que agrada a Deus. Olha só, abra sua Bíblia em Gênesis. Olha que coisa interessante que Deus nos revela através dessa oferta de Caim e de Abel. Preste bem atenção. Capítulo 4. Vou ser bem conciso. E deu a luz a seu irmão Abel, foi pastor de ovelhas. Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que ao cabo de dias, o fim dos dias, trouxe Caim do fruto da terra a sua oferta. E Deus não se agradou. Abel também trouxe, diga comigo, das primícias das suas ovelhas e da sua gordura atentou o Senhor. E Deus, sabendo de todas as coisas, diz: Caim, eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Usa a tua inteligência. Se procederes bem, certamente serás aceito. Olha que coisa interessante. Aqui está a grande revelação. Caim trouxe da onde? Caim trouxe da onde, irmãos? Nos fins dos tempos. No fim dos dias, Caim trouxe a sua oferta. Ele trouxe a oferta da onde? Do começo ou do fim? Ele trouxe a oferta, diga comigo, a oferta do fim. Que coisa, né? A oferta do fim. Outro dia eu vi uma peça muito linda dessa igreja, que eu quero até passar para todas as igrejas ali para fora. A irmã trouxe um bolo aqui na frente, e as irmãs Caracol saíram com cartaz. Quantos lembram?
E a irmã ia pegando esse bolo e ia dando um pedaço. Aquele bolo representava o nosso salário, né, digamos assim. E um pedacinho ia para a internet, outro pedacinho ia para o crédito do celular, para a luz, para a água, para a roupa, calçado, exceção do carro, enfim. E aquele bolo ia se acabando. E sobrou só o farelinho no bolo, aquele que a gente amassa assim. E aquele aí, depois que no final daqueles farelinhos, que foram lembrar da oferta dos dízimos. No fim, esse é o mistério da oferta de Caim. Ele disse: mas se procederes bem, irmãos, isso foi o primeiro culto, esse foi a primeira oferta no altar. Glória a Deus. Esse foi o primeiro padrão de oferecer algo para Deus. Essa passagem aqui é uma base para toda pessoa que quer servir a Deus de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração. Glória a Jesus. Caim trouxe só o fim, o resto. Mas Abel trouxe o que? A primeira, as primícias, glória a Deus. Ele trouxe o melhor da gordura e a sua oferta foi aceita por Deus. Por quê, irmãos? Ele trouxe o primeiro da sua renda. Olha que a Bíblia é muito maravilhosa, irmãos. Um discípulo perguntou para Jesus: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? Olha que pergunta sábia. Qual é o maior? Ele queria logo saber qual é o maior e melhor de todos os mandamentos. Aí Jesus disse: essa eu não posso perder. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha só, irmãos, qual é o maior? Muitos mandamentos, mas qual o maior? Amarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Primeiro lugar, o amor. Quando você ama, o primeiro lugar do bolo é para quem? Para quem mais você honra, Glória a Deus. para quem mais você respeita. É o primeiro lugar que você separa. Eu tinha um tio que o bicho era bruto, acho que ele tinha quase 100 e pouco anos, não sei se ele já estava caducando. Aí fizeram o aniversário dele, já velhinho, né? Fizeram o aniversário dele, disseram: papai, Raimundo, para quem que você oferece o bolo? É todo mundo esperando que ele ia dar para a esposa dele, né? Aí ele pegou o bolo: Chimbima, minha filha, vem Chimbima, vem Chimbima. Deu o bolo para a cachorrinha dele. Então tem gente que é assim, honra o cachorro. Tem que respeitar o cachorro, que é o animal doméstico que Deus nos deu, é uma benção. Gatinho, acho muito lindo. Mas tem gente que o Raimundo já estava sem noção. Ele gostava da Chimbimba, não gostava mais nem da pobre da mulher dele, que sofreu uma desgramada com ele. Mas que ele estava caducando. Então tem muito crente caducando. Ele honra tudo por aí, mas ele não honra o nome do Senhor Jesus. Olha outro versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Primícia é o primeiro, irmãos. Primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você oferta a Deus, não é questão de oferta. Deus não se incomoda com o mísero que a gente ganha, porque Ele é dono da prata e do ouro. Do Senhor a terra e a sua plenitude, tudo que nela há. Essas coisas de oferta são para nós. Mas quando fala da oferta, fala da honra. Tudo é uma questão de honra. Os irmãos estão entendendo o poder dessa palavra? Quem gosta de honrar? Honra quem tem honra.
Então toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então é tão lindo a honra. É tão lindo quando uma pessoa destaca e respeita a outra, porque é um demonstrativo que ainda há amor a este mundo. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando falo reino de Deus, irmãos, em primeiro lugar está acima do carro, está acima da casa, está acima de todas as coisas que a gente se apega nesse mundo. É algo muito forte, é algo muito poderoso, é algo que não consegue nem entrar na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma. É algo que quando a gente ouve, a gente treme, a gente é confrontado, a gente acha assim esquisito, dá um arrepio, porque tem alguma coisa que nos prende, que nós amamos, que nós nos apegamos, tem um apelo sentimental, emocional muito forte que nos prende. Glória a Deus. Mas todas as festas de Israel foi implantado na cultura judaica. Aleluia, o primeiro molho de trigo é o Senhor. Aleluia, o primeiro das ovelhas é o Senhor. O primeiro louvor da manhã é o Senhor. A primeira oração é o Senhor. A primeira leitura da Bíblia é oferecida ao Senhor. O primeiro glória é oferecido ao Senhor. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Tudo em primeiro lugar é ao Senhor. Glória a Deus. Abel foi honrado porque ele ofereceu o primeiro. Todos os gados poderiam morrer, irmão, se não fosse cuidado. A bênção do Senhor. Tudo que eles estavam ali, eles eram só mordomos do Senhor, só cuidadores, e tudo era do Senhor, porque não honra e glória ao seu nome. Romanos 11:16. Se você puder ir abrir sua Bíblia, é muito linda essa passagem. Fala sobre as consequências da honra. Aqui já vai falar das consequências da honra. A honra, em primeiro lugar, ao Senhor. Consequência da honra. Romanos 11:16 diz assim: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Aleluia, glória a Deus. Aqui o escritor dos Romanos está dando o DNA das primícias. Ele está dando, irmãos, glória a Deus, Aleluia. as consequências da honra. Diz: olha, se honrares ao Senhor com a tua renda, com isso ou com aquilo, com a tua adoração, enfim, aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, não tem uma norma, não tem um método, não tem é isso, é aquilo, é algo espontâneo da vida, da alma, do coração. Deus habita no meio dos louvores, Glória a e Deus. principalmente do perfeito louvor. E quando ele fala isso, ele diz: olha, as consequências transbordarão, os teus celeiros se encherão, transbordarão de vinho os teus largares. Consequência natural da honra. Na vida de Salomão, qual foi a consequência da honra na vida dele? Na vida de Davi, Davi um dia chegou com o profeta Natan e disse: olha, eu moro numa casa de cedro, num palácio, mas a casa do Senhor se encontra numa tenda. E o profeta Natan faz tudo quanto está no teu coração. Glória a Deus. E Davi resolveu construir um grande templo para a glória, para a honra do Senhor. Aquilo ali estava destacando no meio das autoridades políticas, no meio da nação, que o templo mais lindo, mais bonito seria para a glória e a honra do Senhor. Não era para a sua glória política, não era para o seu marketing pessoal, não era para o seu eu, para a sua fama, mas era para a glória do Senhor. Glória a Deus.
fala-se de nação de Israel, irmãos, a gente tem que entender que Deus estava forjando no seu povo uma característica de honra, porque é na honra que é a conexão para o milagre de Deus. Aleluia. Você quer fechar honra, bênção na sua vida? Você quer fechar canal de milagre na tua vida? Deixe de honrar a Deus, deixe de adorar o Senhor, deixe de buscar a presença de Deus, deixe de honrar os que eu honro, os profetas, os sacerdotes, os pequeninos do Senhor. A Bíblia diz: honrar os uns aos outros. Quando ele diz aqui, olha, se as primícias são santas, a Bíblia diz que Jesus Cristo, no Apocalipse 5, é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que morreu e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Ele foi o primeiro que morreu, tomou a chave da morte do inferno. Aleluia, foi nos preparar lugar e nos declarou livre para a glória, aleluia, do seu nome, aleluia. Dê uma linda salva de palma. Ele é o primeiro, aleluia. Ele é o libertador, ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, e o governo está sobre os seus ombros. Então ele é a base. Se você faz uma massa de bolo, a consequência do bolo vai ser o resultado da massa que você preparou. E você colocar lá o sabor de laranja, você vai ter o sabor de laranja. Se você colocar lá o sabor de chocolate, você vai ter o sabor de chocolate. Tem um ditado que filhinho de peixe, peixinho é. Então as características, atributos de Cristo está aqui. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Não tem como. Eu chego com meus filhos, hoje é muito raro. Chego com 2 marmanjão, eu chego assim: cadê a bênção? Porque isso foi tão forjado na minha vida, na vida do meu tio, da minha avó. Onde chegasse, por esse marmanjão tinha que tomar bênção. E às vezes o filho esquece, vai dormir e a pastora Maria cobra: cadê a bênção? Não quer dar, fica com vergonha, vai ter casado. Aí bênção, pai, bênção, e liga, bênção, pai, não posso morrer de tomar bênção. E agora, é engraçado, eles com os filhos, eu fico olhando, não confio. Minha netinha chega, pensa, pai, já fica. Porque ele implanta. Glória a Deus. Ele implanta a raiz. Ele implanta o tronco, implanta os galhos, implanta o fruto, implanta o resultado, glória a Deus, na vida dos seus filhos. E a consequência, irmãos, é linda. Abraão, ele viveu um milagre. Glória a Deus. Abraão viveu um grande milagre, era impossível. E Deus, Abraão, não sei se Abraão pediu, mas Deus o escolheu. Abraão, tu terás um filho, ou seja, Sara terás um filho. Teu trabalho vai ser mais fácil, é fazer. Mas Sara terás um filho. E prometeu, e Abraão tem velhice, impossibilidade total pela biologia, não era possível. E Abraão estava no centro da vontade de Deus e recebeu o milagre. E quando Abraão estava no auge do seu milagre, Abraão tinha uma característica, irmão: para onde ele ia, ele oferecia um altar ao Senhor. Aleluia. Se ele tinha uma geladeira, consagra ao Senhor. Se ele tinha um carro, consagra ao Senhor. Ele tinha uma bicicleta, eu consagro ao Senhor. Ele tinha tudo que é meu, é consagrado ao Senhor. Para a glória do meu Senhor. E agora de repente Deus chega com ele: Abraão, eu quero as tuas primícias. Eu quero ver se eu posso confiar em ti. Eu quero colocar coisas grandes nas tuas mãos. Aleluia. Eu preciso te fazer esse símbolo. Eu preciso te colocar numa vitrine.
Eu preciso te colocar num local de destaque. Eu quero que todos olhem para ti e vejam o exemplo, mas eu preciso confiar em ti, Abraão. Me dá o teu único filho. Primeiro, irmãos. Primeiro, Abraão sem entender, ele foi. E os irmãos sabem toda a história. Preparou o cutelo, preparou a lenha, levou o filho, levou os servos. Mas vamos dizer que na mente de Abraão, sem mesmo ele entender porque Deus pediu o filho, só que Abraão não é burro. Deus sabe que Deus não se agrada em sacrifícios humanos. Nosso Deus não é Moloque, nosso Deus não é Astarote, nosso Deus não é um Deus mau, é um Deus de compaixão, de misericórdia, de amor, é um Deus de justiça também. Embora às vezes a gente não saiba onde termina o amor de Deus e começa a sua justiça, onde termina a sua justiça e começa o seu amor, é uma incógnita. Só para aqueles que buscam verdadeiramente o Senhor pode desenrolar esse mistério. E Abraão foi. E sabe que na cabeça de Abraão estava assim, não? Se o Senhor levar ele, vai ressuscitar. Está aqui, Senhor, é teu, meu filho. Olha a fé de Abraão, está aqui. Deitou, criança deitou, amarrou, disse, e a própria criança, papai, está aqui a lenha, fogo, está aqui tudo, cutelo, amolado. Mas aonde está o sacrifício? Mas que Abraão olhou, teve vontade de chorar, mas ele estava firme no seu propósito de honrar ao Senhor. Porque Abraão sabia que a honra ao Senhor tem consequência. Diga, honra ao Senhor tem consequência. Como também a desonra tem consequência. Diga, se a desonra também tem consequência. Aí, para a graça e a misericórdia de Deus, Abraão foi fiel até o fim. E Deus bradou, não faça isso, Abraão. Deus recebeu a tua oferta, Deus recebeu o teu sacrifício, Deus recebeu a tua primícia. Deus sabe que pode contar contigo, Deus sabe que tu és honrado, Deus sabe que tu és um servo fiel, Deus sabe que tu tem compromisso com Ele, Deus sabe quem tu és, Abraão. Aí as consequências da vida de Abraão foram lindas. Abraão se tornou um homem próspero, rico, pai de uma nação. Vencia a guerra, vencia a batalha, forjou uma nação, uma bandeira, uma tribo, aleluia. Forjou o caráter de Deus na vida de um povo. Glória a Jesus. Quando Deus falou para Moisés, e disse assim, disse para esse faraó, ele disse, Israel é meu, Moisés. Israel é meu, faraó, Israel é meu. E mas nós somos ovelhas do seu pastoreio. Aleluia, glória a Deus. Falou para Faraó que Moisés ia lá pedir para o povo sair e Faraó não deixava. Aí Moisés deveria já estar cansado. Aí o Senhor disse, agora diz para Faraó, diz Moisés, diz que para servo meu, eu vou levar todos os primogênitos do Egito, até da casa de Faraó, do filho do galo, da galinha, do pato, do canguru, seja lá qual bicho for, todo primogênito vai para o saco, vai morrer, porque eu vou tomar como primícia, eu vou tomar como sacrifício. Glória a Deus. Querido, que Faraó fez, já estava o Faraó chorando do seu filho, primogênito do seu reino, primogênito da sua glória, o seu herdeiro. O Faraó estava chorando, porque ai do homem que recalcita, ai do homem que desafia o poder e a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então Deus não se agrada em sacrifícios humanos, em oferendas humanas. Deus se agrada da honra, do destaque, da glória para o seu nome. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Irmãos, quando Deus ele orientava os generais Josué, ele dizia assim, olha, todas as cidades
cidades que entravam no despojo, eles entravam, faziam guerra no nome do Senhor. Todas as cidades eles poderiam recolher o despojo. Tudo que sobrava da guerra, eles pegavam tudo. Mas teve um dia que o Senhor disse: olha, tem a grande Jericó, onde foi mandado espias, e disse: lá tem uma mulher chamada Raabe. Ela mora lá em cima do muro. Dizem que ela tem uma vida difícil. Eu vou destruir essa cidade. Só que ninguém, essa cidade ela vai ser consagrada, vai ser separada para mim. Ela vai ser amaldiçoada, essa cidade. E ai daquele que reconstruir essa cidade. Não toque nada, num pano velho, num trapo velho naquela cidade. Quando ela for destruída, não toque. O despojo de todas as cidades antes eram de vocês, guerreiros, generais, famílias, sacerdotes, levitas. Mas nessa cidade de Jericó, não toque em nada. Glória a Deus. E o povo de Israel obedeceu, porque ele sabia que a honra daquela cidade era para o Senhor. Disse: arrudei essa cidade, dei várias voltas, comecei a gritar. E a cidade começou a tremer, caiu, todos foram destruídos, a cidade virou pó. Israel venceu aquela batalha com grande glória, com grande alarido, e o nome do Senhor foi glorificado, exaltado, e o nome do povo de Israel, o tremor, o terror do povo de Israel invadiu todas as nações, irmão. Sabe por quê? Porque eles sabiam que o Deus de Israel era poderoso, era glorioso, era um Deus de honra, que honrava seus filhos, que eram fiéis e obedientes. Deus não precisa da tua oferta, do teu dízimo. Aleluia. A igreja precisa, os sacerdotes precisam, o templo precisa, a dinâmica institucional precisa. Deus não vai deixar de ser Deus quando você dá o dízimo, quando você não dá, quando você não oferta, você dá o outro. Sim ou não? Deus não vai ser maior, Deus não vai ser menor. Ele continuará o mesmo Deus que espera honra e glória. Atitude é daquele que honra. Eu honro os que me honram. Os que de madrugada me buscam e acharão. E aí o povo de Israel venceu a batalha contra Jericó. E para terminar a palavra, eles chegaram numa cidade chamada Ai. Diga comigo: Ai. Diga: Ai. Ai. Cidade tão pequenininha. Chegaram naquela cidade e disseram: nós já vencemos, todo mundo está com medo da gente. E eles foram para aquela cidade. E quando foram contra aquela cidade, grande exército de Israel, cidade pequenininha. Isso aí a gente vence até com um batalhãozinho. Até com recruta a gente vence essa cidade. E eles foram. Chegou lá, irmão, levaram peia. Foi cacete municipal, nem estadual não, foi cacete federal. Apanharam, morreram. Levaram peia. Saíram de lá humilhados, gritando. Porque eles foram roubar o despojo daquela cidade. O Senhor disse: não toque em nada dessa cidade, que ela é consagrada. Aleluia. Sabe o que é consagração, irmãos? Separação significa santificação. Sede santos como eu sou santo, aleluia. Honra é santificação ao Senhor. Quando você é consagrado, você é separado. Ele diz: não toca nada, isso aí é para destruição. Não toca, não vos pertence. E eles foram tocar no despojo lá de Ai. E todos eles foram mortos. Aí sabe o que o Josué fez? Foi reclamar. O povo veio com ele e foi reclamar: Senhor, o que o povo vai pensar da gente? A gente derrubou, destruiu Jericó. Vamos falar mal do teu nome, que tu é um Deus guerreiro, tu vai perder a batalha para uma cidade que não tem nem nome. Ai. Tem nem nome direito, já está nome de dor. Ai. O que vão dizer de ti? Não é de Deus, irmão, vão dizer. Que
e vão dizer dos generais, do povo, dos sacerdotes, dos profetas: em que me roubais, diz o Senhor, em que me roubais, diz o Senhor, em que me roubais, diz o Senhor. O que vão dizer? Se o divórcio não é de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem que quer justificar os seus pecados diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A unção de conquista foi bloqueada. Diga: a unção de conquista foi bloqueada, irmãos, na vida de Israel. Sabe quando a unção de conquista é travada na tua vida? Quando você deixa de honrar a Deus, quando você deixa de buscar a Deus verdadeiramente. Você quer experimentar, mas pastor, eu não sinto, eu não acredito em nada, eu não creio em nada, isso tem trauma na minha vida. É só tu e Deus, irmãos. Se querem chegar a Deus cheio, creia que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele é fiel, que Ele tem poder para transformar, para fazer milagre na vida daquele que crê. Então o Senhor está chamando pessoas para honrar o seu nome, e como consequência, irmãos, como consequência natural virá a honra. Quantos já receberam honra do Senhor? Ontem eu encontrei uma ovelhinha minha. Olha só o que é honra. Uma ovelhinha minha. Aí você lê o coração das pessoas. Às vezes algumas pessoas se desviam, caem por alguma coisa. Aí você fala com ela, ela fica arrogante, fica assim brava, não quer. Tem uns que ficam assim, não respeitam as pessoas nem como pronome de tratamento. Normal, bom dia, muito obrigado. Apesar que a gente não gosta das pessoas, mas existe a ética cristã e relações humanas, amém? Bom dia, boa noite, boa tarde, as palavras mágicas, amém? Não comenta nada, mas tem gente não, que quer demonstrar o ódio, a revolta, o rancor. Às vezes o cara peca, pronta e quer culpar o pastor, quer culpar o dirigente, quer culpar os irmãos. Aí eu encontrei uma ovelhinha. Aí aquela ovelhinha, ela não estava assim muito bacana, mas eu via honra na vida dela. E ela estava com outra pessoa também que não serve a Deus, uma pessoa. Aí essa minha ovelhinha se me abraçou: vem aqui, meu pastor. E disse assim: meu pastor. Ele disse para o homem: olha, esse aqui é meu pastor. Disse: meu pastor, aquele negócio lá que foi feito lá, foi eu que fiz. O senhor vai comer? Vou. Me abraçou e disse: eu te amo, meu pastor. Aí eu abracei ele, deu vontade de dar um beijo nele, porque eu vi na luta, no sofrimento dele, na guerra espiritual, na batalha que todos nós temos no dia a dia, contra os nossos pecados, contra os nossos desafios. Eu vi o respeito, eu vi a honra, eu vi ele lutando contra o seu pecado, eu vi a honra na vida dele. E o Senhor sabe, o Senhor sabe. E eu olhei com tanta compaixão que eu fiquei: meu Deus, me ajuda. Eu passei a noite orando pela minha ovelha: Senhor, guarda meu filho. Mas ele, com tanta alegria, ele disse assim: olha, esse aqui é meu pastor. Eu ficava olhando no coração. Meu pastor só tem uma ovelha. Tem, meu irmão, tem. Ficava olhando para ele, ficava olhando para mim. Porque essas coisas só acontecem quem ama a Deus, irmãos. Essas coisas malucas só acontecem quem tem o temor de Deus. Essas coisas malucas só acontecem quem está na dimensão de Deus, aleluia. Essas coisas só acontecem quem tem o mundo espiritual, que entra no mundo da honra, aleluia. E o Senhor honra, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor transforma, aleluia. Mais, como foi falado de manhã, o Senhor disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir. O Senhor é educado, irmãos. Jesus, ele é educado. Ele não arromba a porta do coração da gente. Ele bate. Ele está do lado de fora batendo. Se tiver companhia, ele aperta. Mas ele dá um sinal. E essa porta só é aberta do lado de dentro. Pelo lado de dentro. Se você abrir,
Disse: eu entrarei. Eu entrarei. Se você abrir a porta do teu coração para a honra, se você abrir a porta do teu coração, essa mensagem é para o crente. Se você abrir a porta da honra, eu entrarei. Glória a Deus, aleluia. Cearei com ele. E ele ceará comigo. Glória a Deus. Você vai participar da festa do banquete. Sabe por que o Senhor instituiu festa das primícias, que era para o povo não esquecer? Porque nas festas a gente canta a mesma música, repete a mesma música, é alegria, você saboreia a mesma música, a festa é um marco. E quando o Senhor instituiu a festa das primícias, que era para o povo entender que sem honra a Deus, primeiro o espírito oferecia ao Senhor, primeiro o ovinho do pato oferecia ao Senhor. Uma vez eu estava numa tribo indígena, e lá aquela comunidade era tão miserável, o povo era tão ruim, irmãos. Mas eles não eram ruins, é porque eles não foram ensinados a respeito da honra ao Senhor. E tinha uma indiazinha que veio toda descabelada, a bichinha veio, na minha despedida ela trouxe 3 ovos de pata. Glória a Deus, aleluia. Porque pata não põe ovo, né? Essa pata, né? Aí veio com 3 ovos de pata, aqueles ovos azul. Meu Deus, sabe que não dá chuva, não é, Jesus? Aí eu peguei aquele ovinho daquela e abracei. Abracei, meu irmão, obrigado. Deus te abençoe. Porque ela, com aquela humildade, com aquele amor, talvez ela não tinha nada, ela achou que ele ouvia lá por trás da pata, é que eu vou honrar aqui o homem de Deus. Eu vou, quer dizer, uma honra dela a Deus, irmãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que nem os loucos ficarão por inocentes. Glória a Deus. Quanto mais você que é a imagem e semelhança de Deus. Uma vez eu ia passando lá em frente da matriz. Não, na matriz não, aquela que fica lá na Malché, lá na ponta. Henrique Martins ali, lá na esquina, uma igreja que tem ali perto da Aparecida. E aí nessa igreja católica fica aquele monte de vela que o pessoal acende, né? Aí o camarada vive na rua, né? Anda ali. Aí eu estava olhando, eu estava parado no ônibus e ele raspando, irmão. Ele raspava todo aquele local onde o pessoal botava vela ali. Raspava, limpava, estava varrendo. O padre não mandou ele fazer, o sacristão não mandou ele fazer, ninguém mandou ele fazer. Ele achou que aquele lugar era um lugar importante, Glória a Deus. onde as pessoas ofereciam alguma coisa para Deus. Aleluia, Deus. Ele achou que era um local importante de honra. Ele foi lá limpar aquilo ali. Então ele estava louco, mas ele foi limpar porque ele entendia que aquele lugar era um lugar de devoção, era um lugar de adoração. Então vocês entendem, irmãos? Quando você torce pelo seu time que dá 180 contra uma camisa do Flamengo, do Vasco. Uma vez eu fui para aquele estado lá, Rio Grande do Sul, lá Internacional, né? E o irmão me deu R$500 para me comprar uma camisa do Internacional. Mas o irmão não tinha coragem de dar R$1 de dízimo na igreja. Eu fiquei olhando, e ainda usa o pastor, né? Usa o pastor como mula, né? R$500 para comprar uma camisa do Internacional, lá no Rio Grande do Sul. Mas o cara não tinha coragem de comprar um tomate, uma cebola, um cheiro verde, de dar R$1 de oferta, de ajudar na obra, de comprar uma revista da escola dominical. Tem gente assim, irmãos, que honra um time, que honra, mas não honra o Senhor. E a Bíblia, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, experimente essa palavra. Honra é propósito. Diga comigo, honra é propósito. Bênção é consequência do propósito. Se coloque de pé, igreja linda do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Se alguém nessa noite entendeu essa palavra, o Senhor te convida. Ele quer te honrar nessa noite. Ele quer te abençoar.
Se eles que estão à porta e batem. Quantos querem entrar nesse estado de honra? Glória a Deus. Quantos querem entrar nesse nível de honra? Quantos querem honrar o Senhor verdadeiramente? Quantos querem experimentar essa conexão? Porque essa conexão ela traz uma consequência de bênção, mas quando você nega a honra ao Senhor, você bloqueia as bênçãos na sua vida. Isso aqui é um pequeno simbolismo. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, olha. Tem café nesse lanche? Tem, uma linda salva de palmas, Senhor. Estou brincando porque antigamente só era sal, irmãos. Ninguém é boi para comer sal, só lá no interior que o sal é bom para botar no coqueiro. Mas essa igreja é uma igreja que honra. Isso aqui vai ser ajudado a algumas pessoas. É um pequeno simbolismo, mas um pouquinho, uma plantinha de carinho, depois é uma árvore de amor. Quem te trazará o dia das coisas pequenas? A cada honra, a cada propósito. Tem certeza que isso tem consequência na tua vida. Consequência. Mas se alegre. Não para onde isso aqui vai. Não para onde a tua oferta vai ou deixe de ir. Se preocupe apenas em honrar ao Senhor. Porque a Bíblia diz: é inevitável que venha o escândalo. É inevitável, irmão, na nossa casa, na minha, na casa de todo mundo. Mas a Bíblia diz: ai daquele, ai daquele, ai, 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 ai daquele. Mas também o Senhor fixa aqui um padrão poderoso para a sua igreja de honra, de abertura de portas, de propósito, que é honra ao Senhor. Quantos querem experimentar? Primeiro dia da semana, primeiro dia, domingo do mês. Agradeça ao Senhor pelos seus braços, pelas suas pernas. Agradeça ao Senhor. Agradeça porque o Senhor é bom. Diga: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quantos querem uma semana de vitória, de bênção? Seja uma atalaia de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. E enquanto oramos nessa noite, se tiver alguém aqui, enquanto estamos no processo de oração, o Senhor te convida a vir aqui à frente. E o Senhor quer te levantar, o Senhor te chama, não sou eu. O Espírito Santo te chama nesta noite. A palavra de Deus te chama nesta noite. Você vem aqui nesta noite pelo chamado de Deus. Ele vai te dar força. Talvez você diga: eu não tenho força, eu não tenho coragem. Senhor, tira isso de mim. Ele está aqui para te ajudar, para segurar na tua mão, para te proteger. Tome uma posição. O Senhor está contigo, Ele segura, sinta Ele segurando as tuas mãos, sinta o poder de Deus segurando nas tuas mãos. Você diga: eu não posso, pastor, mas o Senhor pode. Abraão não podia, irmãos. Isaac não podia ser liberto. Muitos homens da Bíblia de Deus não podiam e conseguiram no nome do Senhor Jesus. Você vai conseguir porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você que entendeu esta palavra, o Senhor te convida nesta noite. Venha fazer uma aliança de honra. Venha fazer aqui uma aliança de honra. Quantos querem fazer uma aliança de honra com o Senhor? A partir de hoje, meu Deus, o primeiro louvor, a primeira palavra, a primeira oferta, o primeiro dízimo, a primeira adoração, a primeira santificação, separação, é para a tua glória. Oh, meu Deus. Oh, Deus Santo. Deus Santo, Santo, Santo é o teu nome.
meu Deus, dá-nos uma semana de vitória, dá-nos uma semana de milagre, que os teus dons espirituais em nossas vidas sejam usados para a glória do teu nome, porque o Senhor nos deu esses dons para glorificar o teu nome, Senhor, e honrar nossos irmãos com a bênção, com a conexão, da consequência da honra, meu Pai. Oh, Deus Santo, obrigado, meu Pai, obrigado pela tua palavra, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Pai, que a consolação do Espírito Santo seja dada ao Senhor. Diga assim, igreja, comigo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Diga assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Dê uma semana de milagre e de bênção na presença do nosso Deus. E jovens, não esqueçam, tá? Reunião, rapidinho. Está encerrado o nosso culto, tá? Nossos amados irmãos que estão nos assistindo.